Bom, da forma que nós criamos essa estrutura, é o sistema tudo dentro, tudo fora. Ou seja, aquele lote que eu desmamei, que ocupou aquela sala, eu vou seguir com ele até a venda. Então, o lote que eu desmamei, que eu alojei numa determinada sala da creche, esse mesmo lote eu vou transferir para a recria, esse mesmo lote eu vou transferir para a terminação. Então, eu inicio esse lote na creche e só finalizo esse lote lá na terminação. Esse é o chamado sistema tudo dentro, tudo fora. Então, aqui nós vamos para a parte de entrar dados. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para entrar dados, logicamente, é fazer o desmame. Então, eu preciso receber esses leitões desmamados aqui na creche para eu começar a trabalhar. Para isso, eu vou clicar aqui nessa seta e eu vou para o setor de reprodução, porque eu preciso fazer a remessa de desmamados. Então, eu vou clicar aqui em PigChamp Reprodução. Eu vim aqui no setor maternidade e aqui eu tenho esse último campo aqui que é remessa de desmamados. Aqui eu vou fazer essa remessa de desmamados. Eu vou pegar uma data anterior para eu poder movimentar esse lote até a terminação. E se eu pegar um desmame recente, eu não vou poder fazer isso. Então eu vou pegar um lote que desmamou na semana de 536. Então aqui eu vou, a semana de 536 foi dia 10 de abril, ou seja, do dia 4 de abril de 2014 ao dia 10 de abril de 2014. Então a data da remessa aqui eu vou informar que foi dia 10 de abril. E aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos. Quando eu clico nesses 3 pontinhos, o sistema já entendeu. Na hora que eu configurei essa granja, eu configurei que a semana começaria na sexta e encerraria na quinta. Então aqui ele já puxou para mim o período de 4 de abril ao dia 10 de abril. E aqui nós temos o filtro opcional. Se no momento que eu fiz o desmame, eu informei o grupo do desmame, eu posso vir aqui e puxar pelo grupo. Eu posso colocar um filtro para estar trazendo essa desmama. Ou eu posso também estar trazendo por sala. Eu quero, por exemplo, pegar a sala inteira do barracão 1. Aqui, por exemplo, a sala 4 do barracão 1. Então, eu posso estar filtrando também por aqui. Caso contrário, eu deixo como está, que eu vou apagar isso daqui e vou puxar só pelo período. Então, vou dar um OK. E aqui eu tenho o desmame que foi realizado nesse período, de 4 de abril ao dia 10 de abril de 2014, desculpa. Aqui ele está me mostrando qual foi a idade média desse desmame e qual foi o peso médio. Qual o destino? Para onde eu vou mandar esses animais? Eu tenho várias granjas aqui. Então, aqui eu vou mandar para a própria granja. Qual o valor desse leitão? Quanto custa um leitão desmamado? Assim que ele desmamou. Vou colocar aqui, por exemplo, R$30. Não sei se é esse valor correto, mas estou colocando aqui R$30. E aqui eu vou salvar. Então aqui eu salvei. E aqui embaixo apareceu para mim a remessa enviada entre 1/3 ao dia 2/10. Então ele pegou o período lá do início do ano e fez até agora. Mas eu só fiz essa remessa. Então se eu tivesse várias remessas que não tivesse... se eu tivesse feito várias remessas e não tivesse alojado, ela estaria aparecendo aqui para mim. Aqui eu só fiz uma. Então, a outra opção que eu tenho é de vir aqui e colocar esse número direto. Ele vai aceitar também. Então, por exemplo, eu vim aqui, eu informei, não 352, eu informei 350 leitões com 21 dias e o peso médio foi de 5,5. Qual a granja que eu estou mandando essa remessa? Eu estou enviando para a granja... para a granja Tapera, por exemplo. Qual o custo desse leitão? Vou colocar 30 também. Então, ele vai aceitar também.
Então, o que a gente sugere é que não faça isso que eu acabei de fazer. Que realmente você venha aqui e clica nesses 3 pontinhos. Por quê? Aqui, quando eu puxo a semana, eu não corro o risco de digitar errado. Então, por isso que eu mostro as 2 possibilidades, mas recomendo apenas uma delas, que seria você realmente deixar o programa trazer para você a lista de fêmeas desmamadas. Então, aqui eu vou fazer isso só para eu colocar o grupo de desmama para estar mostrando para vocês. Então, aqui eu vou colocar os desmamados. Eu vou colocar aqui até dia 3/4. Desculpa, que eu vou colocar aqui 3/4. Vou clicar aqui. Então, ficou a semana do dia 28/3 ao dia 3/4. Isso aqui é só para eu buscar algumas fêmeas dessas para eu colocar o grupo do desmama, para vocês verem como que funciona. Então, aqui eu tenho o brinco amarelo 569, eu tenho o brinco branco 120. Eu vou pegar só essas 2 fêmeas. Então, isso aqui eu não vou salvar, eu vim aqui na entrada de dados, no desmame. Então, aqui eu vou chamar a fêmea, que é amarelo 569, e vou pegar o histórico dela aqui. Então, apareceu o histórico dela aqui para mim, desmama completa, dia 21/8, mas eu quero outro desmame, não esse. Eu quero o desmame do dia 2/3. E aqui eu venho aqui no 1, 2, 3 e vou pegar esse grupo de desmama e vou transferir para cá. Peso total dos desmamados também, e aqui ok. Então, aqui eu vou editar essa informação. Qual o grupo do desmame? Essa fêmea foi desmamada no dia 2/4, dia 2 de abril. Então, ela pertence à semana 14. Então, eu vou identificar esse grupo como a semana 14 de 2014. E o peso permanece. Vamos ver a outra fêmea, que é a branco 120. Vamos aqui para mostrar o histórico abaixo. Está me mostrando aqui, vou dar 2 cliques e vou informar o mesmo grupo, que é o 14/2014. E vou salvar. Então, agora eu vou fazer a remessa desses desmamados. Então, a semana é do dia 2. Aqui eu vou clicar aqui para selecionar a desmama referente a essa semana. E aqui eu vou colocar aquele filtro. Qual o filtro? 14/2014. Então, olha só, ele me mostrou apenas 2 fêmeas que tem o grupo, que é o grupo 4/2014, que foi o grupo que eu filtrei. Então, o que eu queria mostrar é isso aqui. Eu posso estar trazendo essa desmama pelo grupo de desmama. Então, eu posso estar fazendo dessa forma também. Então, aqui eu vou fechar. Então, eu mandei aqui uma remessa de desmama para a Granja Treinamento e outra para a Granja Tapera. Vamos sair daqui e vamos lá para o crescimento novamente. Então, vamos lá para o PigChamp Crescimento. Antes de eu fazer um alojamento, eu preciso fazer a reserva desse barracão. Qual o barracão que vai receber essa desmama? Então, eu vou clicar aqui em remessa, em grupo, reserva barracão ou subdivisão. Aqui agora eu vou identificar o grupo. Qual o grupo que eu vou estar informando aqui? Eu informei que a desmama do dia 4 até o dia 10 de abril. Então, eu vou informar para o sistema que é o grupo 15 de 2014. Então, todos os meus grupos eu vou identificar pela semana do ano. Mas lembrando que esse grupo eu identifico da maneira que eu achar melhor. Eu prefiro informar a semana do ano e o ano, porque me permite o ano que vem eu comparar o grupo 15 de 2014 com o grupo 15 de 2015. Ou eu posso comparar o grupo 15 de 2014 com o grupo 15 de 2013. E assim por diante. Porque se eu tenho a mesma instalação, a mesma estrutura, por que naquele lote do ano passado eu tive um resultado melhor do que esse ano?
se eu tenho a mesma estação, a mesma época que eu estou fazendo essa comparação. Então, eu posso estar buscando informação, eu posso estar buscando ajuda. Por que que o meu número caiu em relação ao do ano passado? Se a estrutura é a mesma, se o clima é o mesmo, o que que aconteceu? Então, para isso que eu prefiro, eu acho que fica mais fácil você fazer dessa forma, mas fica a critério de cada um. Então, aqui eu vou colocar o grupo 15, 2014. Qual o período de reserva? O período de reserva vai ser a partir do dia que eu desmamei. Porque o leitão, eu desmamo e no mesmo dia ele vai para a creche. Ele não fica esperando 2, 3 dias. Então, no mesmo dia ele vai para a creche. Quantos dias eu vou falar que esse leitão vai ficar ali na creche? Eu vou falar que esse leitão, ele vai ficar ali na creche por... vou colocar aqui 60... Vou informar que esse animal vai ficar ali por 42 dias. Ele vai ficar na creche. O barracão subdivisão que eu vou estar reservando para ele vai ser a creche, sala 1. E a ração estimada, a categoria vai ser creche. Aqui eu tenho a categoria recria terminação, mas aqui vai ser a creche, porque o animal está desmamando. Provisão de medicamento. Eu vou deixar aqui a amoxicilina, eu já tinha feito essa provisão de medicamento. E qual a curva de crescimento que deverá ser usada? A curva treinamento, não a curva padrão. Então, aqui eu vou fazer a reserva. Eu vou salvar. Aqui está me falando, o grupo 15 2014 é um novo grupo nessa granja. Você tem certeza? Sim. Então, aqui ele já me mostra. Que a creche sala 1 já foi criada um grupo. E aqui mais embaixo, ele me mostra que eu não tenho nenhum movimento. Não tem nada aqui ainda, só me mostra que foi criado nessa semana, que foi a semana do mês de abril de 2014. Aqui ele me mostra a lista de reserva de grupo, aqui ele me mostra o barracão, a data que foi reservado, o período que foi reservado, a previsão de alimento, que foi categoria creche, a curva de crescimento e qual o status que esse animal está. Ele está com status reservado, porque eu não fiz o alojamento ainda. Se eu me enganei, me equivoquei nessa questão da sala de barracão, eu dou um clique aqui e venho aqui e posso apagar ou posso simplesmente editar. Então, aqui eu vou sair daqui, já fiz a reserva, já está salvo, está tudo ok. Aqui eu tenho a lista de grupos disponíveis, então eu tenho o grupo 2014, ele está aguardando o alojamento. Eu só tenho esse grupo por enquanto, e aqui eu vou fazer o alojamento. Quando eu faço o alojamento, eu tenho aqui... eu tenho aqui listado quais as granjas, as granjas que eu enviei os animais e que estão aguardando o alojamento. Então, quais os animais que estão aguardando o alojamento? Aqui ele me mostra a granja de origem, no caso é a própria granja, é treinamento, mostra a data de recebimento, quantos leitões... se teve quantos leitões alojados, qual a idade média desses leitões, o peso médio e o custo. Então, aqui eu vou fazer o alojamento desses animais. A data dos leitões alojados vai ser essa mesmo. O barracão subdivisão é a creche, sala 1. Quantidade de animais alojados. Vou alojar os 352. E vem aqui, vou salvar. Você precisa selecionar um ticket de remessa recebido para colocar os animais. Deixa eu ver aqui. Olha só, o que aconteceu? Eu simplesmente vim aqui e não dei um clique aqui nesses dados dos animais que vão ser alojados. Então, eu simplesmente vim aqui e digitei. Ele entendeu que fosse de uma outra granja, mas não é. Então, o que você vai fazer? Você vai dar 2 cliques aqui e vai simplesmente salvar. Aqui está me falando que eu vou alojar 352 animais no grupo 15 2014, na sala creche, sala 1.
Você tem certeza? Sim, está me falando, está me passando algumas informações que esses animais estavam com 22,2 dias de idade e pesavam aproximadamente 5,42 quilos quando foram enviados aqui para a creche. Você tem certeza? Sim. Então o animal já está aqui alojado. Então aqui já aparece para mim o histórico desses animais. Então aqui eu tenho o histórico inicial, a data do alojamento, a data que foi alojado e qual a saída estimada. Então, a saída estimada para esses animais, eu informei que era 42 dias que eles iam ficar na creche, então a saída estimada é dia 21/5. E aqui está pronta para eu fazer toda a movimentação dentro do lote. Então, aqui, por exemplo, eu vou lançar uma morte. Data da morte do leitão, eu vou informar que foi no dia 12, 13, vou colocar dia 20. Quantos leitões mortos? Eu vou colocar que foram 2. Qual a causa? Eu vou deixar acidente. Eu vou salvar. Então, aqui eu já tenho uma morte. Aqui depois eu vou ter aplicação de medicamento. Vou colocar aqui no dia 22 eu fiz uma aplicação de medicamento. Vou deixar esse medicamento mesmo. A essa causa mesmo. Lactobacillus. Medicamento, acepromazine. A quantidade em dose eu vou colocar que foram 2 doses. E 2 animais tratados, ou seja, uma dose para cada um. Aqui, se eu quiser informar o operador, eu posso estar acrescentando o operador aqui. E quem que fez esse medicamento? Então, a quantidade aqui foram 2 doses. E o operador aqui, eu vou colocar que foi o Celso. E vou salvar. Não existe inventário. Não existe inventário, eu tenho que comprar. Então, eu tenho que vir aqui e fazer a compra desse medicamento. Então, aqui no inventário de medicamento, eu tenho que vir aqui e fazer a compra. Então, a compra do medicamento, eu vou colocar aqui que são 5 doses e o custo foi de R$100. Então, eu posso voltar lá agora e aplicar esse medicamento. Então, vou colocar que foram 2 doses em 2 animais. Pronto. Aqui, quando eu olho aqui embaixo, eu tenho medicamento, quais os animais, quantos animais que foram tratados, qual foi a dosagem usada. E aqui ele me mostra o que sobrou do inventário do medicamento que eu tinha comprado. Eu comprei 5 doses, gastei 2, eu tenho estoque 3 doses. Depois nós temos aqui os defeitos. Então, eu fiz um alojamento de animal na creche e apareceu o defeito em um animal depois de alojado. Então, qual o defeito? Eu vou colocar que tem um animal que está com hérnia umbilical. Ok? Depois nós temos aqui notas. Eu vou colocar um comentário. Aqui no dia 27/4. Qual o comentário que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui na nota que observar, vou colocar uma observação aqui, observar canibalismo. Então, eu vou observar se tem animal com canibalismo dessa baia. Então, vamos prestar atenção. Aqui eu posso colocar, em nota, eu posso colocar qualquer comentário que eu achar que deve ser colocado. Para qualquer comentário. Então, para isso que serve esse campo nota. Então, se qualquer comentário que eu queira fazer, eu vou estar informando aqui. Depois aqui eu tenho a contagem do inventário. Vamos supor que no dia 31, no dia 30 de abril, eu fiz uma contagem do estoque de animais. E não tem 350 animais, tem 349. Então, eu venho aqui no 1, 2, 3, vou colocar aqui o peso médio e qual operador que contou. Então, eu vou informar aqui o inventário, são 349 animais. O peso médio aqui desses animais
informar aqui o peso médio desses animais aqui, no dia... O peso médio aqui no dia 30/4, o peso médio está sendo de 18 quilos. 18 quilos peso médio. E aqui a pessoa que fez essa contagem, que fez essa pesagem foi o Geraldo. Lembrando que essa pesagem é uma amostragem. Eu estou fazendo simplesmente uma amostragem. Isso é interessante eu fazer para ver se eu está abaixo ou está acima do esperado, de acordo com a curva. Então, aqui eu vou estar informando o peso desses animais e quantos leitões que eu contei. Eu venho aqui e vou salvar. Então, ele está me dando um aviso, que ele vai estar descontando um animal nessa data. O peso médio estimado para o dia 30/4 era de 12,45 quilos, baseado na curva de crescimento. Você tem certeza? Não. Então, vou colocar aqui não. Então, eu queria mostrar para vocês que eu posso fazer essa contagem de inventário, eu devo pesar uma amostragem, e essa amostragem pode ser de 15% a 20%, deve ser de 15% a 20%, e está informando o peso. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou informar que foram realmente 350 leitões, eu já sei que o peso médio estava entre 12 e 12,45, mas a amostragem que eu peguei é de 15 quilos. Então, aqui ele vai me mostrar o inventário. Ó, o peso médio é 12,45. Você tem certeza? Sim. Então, olha só, na contagem de inventário, eu já informei para o sistema que o peso, o ganho de peso dos animais está melhor do que da curva de crescimento. Então, quer dizer, eu preciso rever essa curva, ou será que foi esse lote de animais que teve um ganho de peso melhor? Então, eu preciso estar avaliando isso. Então, é uma informação que é importante você estar pegando uma amostragem todo mês, uma amostragem de 15% a 20%, está levando na balança, pesando e está informando para o sistema. Para você ver, se em relação à curva, como que está seu ganho de peso? Está melhor, está pior? Como que está? Então, isso daí é importante. Bom, nós já fizemos o alojamento, já informamos defeitos, já informamos medicamento, já colocamos uma nota, fizemos a contagem do inventário, nós precisamos informar a ração. Então, nós vamos informar a ração desses animais, para esses animais. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o pedido da ração, eu tenho a ração entregue e eu tenho a fatura da ração. Ou eu posso simplesmente anular esses 3 itens e simplesmente fazer uma entrega de ração rápida. Por quê? Na entrega de ração rápida, eu tenho doce.